Fellas, como vão? Vamos conversar sobre esse Monday Night Raw do dia 24 de março de 2025. De novo, uma edição da Tour Europeia. Dessa vez estamos na Escócia, em Glasgow. Então, legal. A gente começa com uma promo do John Cena, que nem da semana passada. E, caras, hoje, né, uns dias atrás, se uma semana atrás o John Cena ele parecia fora da realidade, hoje ele parecia assim, completamente surtado. Surtado. Eu diria na verdade que é o contrário. Hoje ele parece fora da realidade. Semana passada ele parecia ressentido. Mas o que o John Cena tem pra dizer, né? Numa promo muito parecida da semana passada. Primeiro ele fala de algumas coisas, né? Ele chega puto, aí ele fala que ninguém tá salvo, ele fala da criança da Bélgica na semana passada que ele humilhou ao vivo e que virou um meme, tadinho dessa criança. E eu não tinha visto isso, saiu o vídeo depois, a criança falou, I love you! E aí o John Cena foi e destrói. E é engraçado, porque ele comenta isso e ele dá risada disso. Ele fala, eu humilhei essa criança e a WWE postou. E é isso aí, porra. Ah, foi muito engraçado. E aí ele fala da gente. Ele fala que a gente foi perverso porque a gente transformou nisso num meme. Então é mais uma rota de desenvolvimento aí do, do que tá na mente do John Cena, né? E a gente passa a entender melhor o que é esse ressentimento que aparentemente ele nutriu por 2 décadas. Tem uma hora que ele fala que a gente, né, os caras estavam cantando Shut the fuck up, né? E aí os caras falam, o John Cena falou profanity, foi muito engraçado, né? Ele acusa a gente de ser baixo. E aí ele fala o seguinte, ele fala que, na verdade, essas últimas 2 décadas foram uma experiência, né? Ele veio testando a gente com coisas novas para ver como a gente reagia. E ele diz que a gente permitiu que ele descobrisse fatos sobre nós aos poucos, né? E ele cita principalmente 2005, abril de 2005, onde ele cita que ele trouxe a sua maior invenção. E qual que é a maior invenção? É o spinner belt, né? Não sei se vocês lembram, todo mundo lembra, na verdade. Ele trouxe o título da WWE, que na verdade o logo da WWE ele girava. E esse foi o título da WWE por muitos anos. Inclusive, acho que quando eu comecei a assistir, acho que ainda era o Spinner Belt. E ele comenta a reação negativa. Ele comenta a opinião negativa que muita gente, inclusive eu, tem a respeito desse cinturão. Ele fala, não, vocês falaram que era um brinquedo. Ele fala que a gente falou que era que tirava o prestígio, que era cuspir na história da WWE, do wrestling. E aí ele começa a dar um tease. Ele fala, eu vou arruinar o wrestling. Ele falou, vou arruinar o wrestling para todos vocês e para todos os wrestlers. E aí eu pensei, mano, será que isso veio na minha cabeça. Eu pensei, mano, será que ele vai anunciar a volta do Spinner Belt se ele ganhar? Isso seria tão engraçado. Seria muito divertido. Mas não, ele não anunciou a volta do Spinner Belt. O que ele anunciou é que quando, né, ele diz, quando ele ganhar o título na WrestleMania, ele vai levar o título com ele. Ele vai pegar a bola e ir para casa. E ele vai dizer, e depois disso a WWE vai ter que inventar um novo cinturão, um novo brinquedo, porque eu fui o último campeão de verdade. Ou seja, o cara virou o CM Punk, né? O cara virou o CM Punk de 2011, né? De pegar o título e querer ir embora. Eu gostei muito dessa vertente. Acho que é interessante. E ele também cospe um pouco no Ric Flair, né? Ele fala, eu vou ser o último campeão de verdade e vocês vão esquecer o nome do Ric Flair. Eu achei interessante, eu quero muito ver onde isso vai. Aí o Cody interrompe.
o Cody ele fala basicamente que, olha, semana passada eu falei, olha, não quero lutar com isso aí, que não é o John Cena. Por favor, me faça o favor de me trazer o John Cena. Mas hoje o Cody fala, não, entendi que o John Cena é isso, que você tá completamente surtado da cabeça. Aí o John Cena vai embora e basicamente o Cody fala, é o nosso, o título é o nosso direito, é o direito do público, né? O direito dos fãs. Eu gostei, acho que foi um bom segmento de novo. O que me preocupa um pouco agora é que o John Cena não tá anunciado pro Raw da semana que vem, nem pro SmackDown de amanhã. Então eu não sei quando ele vai aparecer de novo. A gente tem aí um pouco menos de um mês, eu acredito, para WrestleMania. Então ainda tem muito tempo para criar essa rivalidade. Eu acho que vai continuar após WrestleMania. Mas tô com um pouco de medo porque eu acho que a programação da WWE vai sofrer um pouco um baque se o John Cena não estiver aí para continuar essa feud com Cody Rhodes. De fato, acho que o episódio de hoje, se não fosse por esse segmento, ele seria um episódio bem mais fraco. Enfim, vamos falar do resto. A gente teve essa tag team match do Jey Uso com um parceiro misterioso e o A-Town Down Under. Aí o que acontece? Estamos na Escócia. É um mystery partner, ninguém sabe quem é. Quem é que todo mundo espera? Obviamente que é o Joe Hendry. Say his name. Só que ele não apareceu. Quem apareceu do absoluto nada foi o Jimmy Uso. E, cara, a WWE sabia que a gente não ia, os fãs não iam reagir se o Jimmy Uso, ou iam reagir mal se o Jimmy Uso foi anunciado. Então eles não fizeram uma entrada pro Jimmy Uso, ele só apareceu do nada na entrada do Jay. Então foi tipo uma admissão de culpa totalmente direta por parte da WWE. Fizeram uma luta bem básica, é legal ver os Usos de volta. É um pouco nostálgico, né? Mas apesar de que não faz muito tempo de que eles se separaram. É... E no final os Usos ganham com o 1D. Só que teve um spot aqui que o Uso ele se desequilibra, né? Jogando com aquele bot que ele fez semana passada do Suicide Dive. E esse desequilíbrio quase faz ele perder a vantagem na luta. Depois o Gunter aparece e ataca. De novo, essa rivalidade eu queria me importar mais. A gente tem um mini segmento no backstage, onde o Dominic fala com. O Dominic fala com o Carlito sobre o estado das coisas dele com o Finn Balor, né? A gente tem aquela tensão. Porque o Dominic sugeriu que eles trouxessem o Penta pro Judgment Day. Inclusive o Penta que vai desafiar pelo título intercontinental hoje. Depois a gente tem uma vinhete, né? Um high package pro El Grande Americano. Esse lutador que apareceu há 2 semanas atrás, que as pessoas dizem que é o Chad Gable. Mas será que é? É engraçado, eu gostei desse high package, porque eles falam, nossa, a história da luta livre é muito rica, a gente tem vários lutadores muito famosos, a gente tem El Santo, a gente tem Demônio Azul, é, mas o maior de todos, o mais rico de todos é o Grande Americano. E acho engraçado. Que inclusive ele vem do Gulf of America, né? Um pouco mais de hit ali, né? Porque essa questão do Golfo da América é uma questão política atual, enfim, com o Trump. Gostei muito dessa vinhete e a gente vai ver ele lutar hoje. Depois a gente tem um segmento do backstage com a LWO e o Nick Aldis. E o Nick Aldis falando. Não, o Nick Aldis é do SmackDown, perdão. Com o Adam Pearce, perdão. A LWO tá puta. Basicamente com esse grande americano tá falando, quem é esse cara? É óbvio que é o Chad Gable. E aparece o Chad Gable do nada. E ele fala que tá doente. Então ele sugere que o grande americano lute com o Dragon Lee, porque o Chad Gable não consegue, ele tá doente. Enfim.
Legalzinho esse segmento, eu gosto dessa história. Daí. Depois a gente teve uma luta da Lyra Valkyria contra a Raquel Rodrigues pelo Women's Intercontinental. Eu gostei dessa luta, ela superou minhas expectativas, né? Ela foi. Basicamente, a Lyra ela foi muito agredida pela Raquel Rodrigues, mas a Raquel conseguiu alguns reversals bem importantes e conseguiu vencer com um small package. Depois a Bayley vem e salva a Lyra de um ataque da Raquel e da Liv. Eu gostei muito que a crowd ficou muito feliz com a chegada da Bayley. Eles cantaram aquela, né? Hey, Bayley, I wanna know if you wanna be my girl. Que foi legal. É um throwback pros tempos do NXT, né? Depois a gente tem um backstage, um segmento backstage entre o Jay Uso e o Jimmy Uso. Basicamente o Jimmy Uso falando pro Jay: olha onde você tá com a cabeça que você erra um movimento crucial 2 semanas seguidas, você não vai conseguir derrotar o Gunther assim. Eu gosto que eles estão incorporando os bots do Jay na rivalidade. Aparece o Gunther pra zoar o Jimmy e o Jimmy dá um tapão nele que, pelo amor de Deus, deu pra ouvir na China. E desafiou ele pra uma luta semana que vem. Então parece que semana que vem vamos ter Jimmy Uso contra Gunther. Depois a gente tem um segmento entre a William Pierce e a Bianca Belair. Que basicamente a Bianca fala. Não sei, a Bianca Belair vem ser basicamente uma demanda. Ela só quer uma resposta de quem ela vai enfrentar na WrestleMania. Então o William Pierce ele determina que a Rhea e a Io vão se enfrentar pelo título semana que vem e a vencedora dessa vai pra WrestleMania. Legal. O Dom aparece para conversar com o Penta, para reafirmar a oferta. O Penta fica meio na dúvida, né? Isso vai ser importante pro main event. E aparece o New Day depois para pedir uma chance ao título pro Aiden Pierce. Só que o Aiden Pierce não tá nem aí. Não tá nem aí. Manda o New Day ir pro caralho. Eu tô sentindo falta do New Day. Eu acho que eles precisam de uma feud meio que imediatamente para consolidar esse heel turn. Depois a gente teve El Grande Americano contra o Dragon Lee. Gostei muito dessa luta. Eu gosto que o El Grande Americano ele faz no momento ele faz o Gracias, que obviamente é uma referência ao Thank You do Chad Gable. Enfim, é engraçado. Você não acha isso engraçado? Eu acho isso engraçado. Tô nem aí. O Chad Gable é muito bom em basicamente tudo que dão pra ele. O Chad Gable ganha arrancando a máscara do Dragon Lee e aproveitando essa oportunidade pra meter um ankle lock. Eu falei Chad Gable, eu quis dizer grande americano, não sabemos se é o Chad Gable. Depois a gente teve o segundo melhor segmento da noite, que foi uma promo do CM Punk. Ele não fala nada muito importante, mas ele fala que tá puto porque ele não vai conseguir o que ele quer. O que ele quer? O main event da WrestleMania. Ou será que sim, né? Ele faz essa Or am I? Eu acho, cara, que deveria ser o main event da primeira noite da WrestleMania, essa luta entre o Reigns, o Reigns, o Rollins e o Punk. Porque a luta do Jay e do Gunther não tá animando quase ninguém. E eu acho que se tomar o main event da primeira noite vai desanimar muito todo mundo. Então, obviamente, parece até agora ser a segunda maior luta do card. Então, deveria ser o main event da primeira noite. Então, parabéns, CM Punk. Você vai conseguir seu main event. Parabéns. Acho que dá pra discutir se o main event da primeira noite é realmente o main event da WrestleMania, mas enfim. Eu lembro que há uns anos atrás o Punk falava ele falou numa promo da AEW basicamente que o main event da WrestleMania da primeira noite não valia nada e agora ele tá nesse main event, né? Pra você ver como são as coisas. Inclusive o Punk, ele faz uma referência o Media Scrum da AEW de uns anos atrás, né? Ele fala, I work with children, e ele olha pra câmera, que é uma referência óbvia, né? I'm tired, I'm old, and I work with fucking children, né? Essa época era maluca. Isso foi em 2022?
Acho que sim, né? Acho que foi em 2022. Foi no All Out. Depois teve, antes teve, não, depois teve o Brawl Out. Achei legal, mas acho que a Crowd não pegou porque não tem muita reação, não sei. Acho que eles não assistem AEW, não pegaram referência. Ah, e ele faz um tease de que o Wiseman do Reigns, na verdade, é o Wiseman dele também. Então esse tease de que o Paul Heyman vai mudar de lado, se bem que eu tô achando que o Paul Heyman vai se aliar com o Rollins. Tô achando. Pra finalizar, ele fala que ele trouxe o Reigns e o Rollins pro business. Porque ele teve a ideia da Shield, né? Depois a gente tem uma mini promo do Braun Breaker, falando que ele não tá preocupado com as alianças do Penta. E a gente vai pro nosso main event, que é o Braun Breaker defendendo o Intercontinental Championship contra o Penta. Foi uma luta boa, mas a Crowd estava muito desanimada nessa altura do campeonato, então não teve muito o que dizer. Teve uns spots legais. O Penta faz um backstabber que o Carlito que deixou o Carlito impressionado, né? Eles estavam tanto o Carlito quanto o Dominic estavam no ringside. E o Braun também dá um Gutbuster muito louco no Penta, gostei muito. Teve um Canadian Destroyer do Penta, assim, teve vários false finishes. Só que no final o, o Dominic vem e ataca o Braun Breaker, o que dá a vitória para ele de desqualificação. Nada melhor para convencer que alguém se junte a você, que se junte à sua facção, do que custar-lhe uma oportunidade de ouro, de ter o primeiro título, né, da WWE. Enfim. Enfim, o Judgment começa a atacar, aparece o Finn Balor do nada para atacar também. E eles dão a chance ao Penta para o Penta pegar uma cadeira e atacar o Braun Breaker. Só que o Penta não faz isso, obviamente, ataca o Dominic. Bom, acho que é legal porque a gente fazia tempo que a gente não via muito o Judgment Day mais dominante, né? Então acho que esse segmento serviu para isso. Mas assim, alguém achou que o Penta ia se juntar ao Judgment Day? De forma alguma, né? Ele acabou de chegar. Talvez eventualmente seja legal, mas acho que hoje por hoje ele tá muito bem com esse face, né, que acabou de chegar, né? Me lembra muito quando o AJ Styles chegou, né? Ele tem uma recepção bem parecida. Cara, esse Raw, acho que eu vou dar 3 de 5, porque não tem muito o que dizer, não foi um Raw ruim. A promo do CM Punk foi muito boa e o segmento do John Cena, obviamente, foi muito bom também. Mas fora isso, nada a se destacar muito. Acho que eu tô meio preocupado pra quando o John Cena voltar, né? Então, é isso. Eu gostaria de ver mais do New Day e nada. E essa rivalidade do Jey Uso e do Gunther, eu acho que precisa de pelo menos uma estipulação pra deixar a coisa um pouco mais picante, um pouco mais interessante, né? É isso, fellas. Perdão pela demora nessa review. Essa semana que eu tive foi do cacetalho. Só agora, só hoje que eu tô podendo respirar um pouco, mas foram dias que eu tive muitíssima coisa pra fazer. Mas é isto. Muito obrigado por assistir. Amanhã tem SmackDown. Eu quero postar isso até sábado, mas eu não tô cumprindo muito minhas promessas aqui ultimamente. Então não sei se vai rolar. Não sei. Mas eu vou tentar. Até mais. Obrigado e tchau.